gente, eu sou a Bárbara e agora a gente vai começar o terceiro episódio da nossa série de serial killers brasileiros. Antes de eu começar o vídeo, eu queria pedir para vocês compartilharem aí pro nosso canal crescer. Eu queria agradecer que vocês já têm interagido bastante aqui comigo, mas seria muito legal se a gente conseguisse crescer cada vez mais. Então, se você gostar do vídeo, compartilha para os seus amigos, para quem vocês acham que vão gostar desse tipo de assunto, para que a gente consiga crescer cada vez mais. Então, no episódio de hoje, eu vou contar pra vocês a história, aí eu acredito, de um dos mais antigos que a gente tem conhecimento, né, serial killer brasileiro, e eu tô falando do Febrônio Índio do Brasil. Então, bora lá começar o vídeo. Febrônio Ferreira de Matos nasceu no dia 14 de janeiro de 1895, na cidade de São Miguel de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Ele era negro, pobre e homossexual. Ele era filho de Teodoro Simões de Oliveira e de Reginalda Ferreira de Matos. E ele também tinha 13 irmãos. Seu pai trabalhava como açougueiro, mas ele era alcoólatra e, embora tivesse 14 filhos para sustentar, ele gastava muito seu salário com bebidas alcoólicas. Ele também batia constantemente em sua esposa na frente de seus filhos, inclusive de Febrônio. Em 1907, Febrônio, não aguentando mais viver naquela situação da sua casa, principalmente por conta do seu pai, aos 12 anos ele fugiu de casa. Ele ficou durante um tempo vagando sozinho pelas cidades e depois ele foi para Diamantina, onde ele foi alfabetizado e chegou a se sustentar trabalhando como copeiro. Depois ele foi para Belo Horizonte, onde ele chegou a trabalhar como engraxate e auxiliar de serviços domésticos. Em 1909, ele foi para o Rio de Janeiro. Lá, ele começou a cometer pequenos furtos e também se envolveu com marginais. Diante disso, ele foi cada vez mais aprendendo a se tornar uma pessoa manipuladora e mentirosa. Ele aprendeu muito bem a enganar as pessoas, manipulando elas para conseguir vantagem em cima delas. A partir dos 19 anos, Febrônio passou a ser bem conhecido pela polícia do Rio de Janeiro por conta de seus crimes que eram roubos, estelionatos e chantagens. No período de um pouco mais de 10 anos, ele chegou a ser preso 37 vezes. Febrônio se tornou um cara muito convincente. Ele aplicava golpes nas pessoas, como por exemplo, um que ele aplicou. Ele anunciou no jornal que ele estava procurando cobradores para trabalhar. Então, em certo dia, ele fez uma reunião com esses cobradores e ele disse que ele tinha diversas duplicatas com nomes e endereços e ele precisava ir cobrar essas pessoas que estavam devendo o valor para ele. Então, ele disse que a pessoa que conseguisse cobrar e conseguisse que a outra pessoa pagasse, ele ia pagar uma porcentagem do valor total da duplicata. E aquilo era muito bom, porque a porcentagem era relativamente boa. Isso interessou muito os cobradores, mas eles tinham uma condição, eles tinham que dar 50% do valor da duplicata como uma garantia de que eles iam realmente realizar o serviço. E assim que eles conseguissem, Febrônio devolveria esse dinheiro para eles. Contudo, esses cobradores depositaram lá o dinheiro, foram lá cobrar os donos dessas duplicatas e na hora que eles foram cobrar, eles descobriram que tudo na verdade era falso, aqueles nomes, aqueles endereços eram falsos e quando eles voltavam para procurar Febrônio e pedir o dinheiro de volta, ele já não estava mais lá, não tinha ninguém no escritório dele e assim ele roubava essas pessoas. Aí a gente percebe que Febrônio era muito esperto e muito convincente e ele também falava muito bem. Em 1920, em uma das vezes que ele esteve preso na correncial de Dois Rios, na Ilha Grande, ele começou a ler a Bíblia. Até que dentro da prisão ele teve uma visão. Nessa visão, ele viu uma mulher com cabelo comprido e loiro, e essa mulher dizia para ele que ele era o filho da luz. E o filho da luz teria a missão de dizer a todos, de mostrar a todos que Deus estava vivo. E disse que ele também deveria fazer uma tatuagem com as letras DCVXVI, que significava Deus, caridade, virtude, santidade, vida e imã da vida. Além disso, ele deveria tatuar também outros 10 garotos com essas letras, ainda que para isso ele precisasse usar sua força física. A tatuagem serviria como um talismã e protegeria a todos que tivessem ela. Então, Febrônio decidiu e fez a tatuagem e ele tatuou aqui no tórax "Eis o Filho da Luz" e em volta do seu abdômen inteiro, bem grande, ele tatuou todas as letras que eu mencionei. Nessa mesma época, dentro da cadeia, ele começou a escrever um livro chamado As Revelações do Príncipe do Fogo, que foi publicado em 1926
e o livro contém 68 páginas, contém elementos místicos inspirados em passagens e personagens bíblicos com mensagens incompreensíveis e também relata as visões que ele tinha. Ele ficou conhecido como Febrônio Índio do Brasil, o Filho da Luz, pois era assim que ele se apresentava aos policiais e aos jornalistas que pegavam ele. Em 1921, ele foi solto e circulou entre Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais, retornando aos crimes que praticava. Então ele decidiu montar uma cooperativa de emprego chamada Auxiliadora Médica e anunciou nos classificados do jornal O Correio da Manhã. É óbvio, gente, que tudo isso era mentira, porque Febrônio não tinha dinheiro. Então, tudo isso que ele fazia era uma maneira de, como sempre, obter uma vantagem em cima de uma pessoa. Um dentista chamado Bruno Gabina se interessou quando viu o jornal e foi até Febrônio, que se apresentou a ele como Joaquim Índio do Brasil. Então ele se associou a essa cooperativa de emprego. Febrônio alugou um consultório odontológico e lá ele passou a trabalhar como auxiliar do dentista. O dentista Bruno Gabina, ele era alcoólatra, então por muitas vezes quando chegava clientes, né, para serem atendidos, pacientes dele, ele estava dormindo porque tinha bebido na noite anterior. Então, num certo dia, Febrônio roubou o diploma dele de dentista e fugiu. Ele assumiu a identidade de Gabina em 1922 e montou um consultório próprio odontológico, onde passou a atuar como dentista sem ter conhecimento algum da profissão. Então, lá ele recebia seus pacientes e quando algum paciente chegava se queixando de dor no dente, ele sempre dizia que a melhor solução seria a extração. Mas quando ele ia extrair os dentes dos pacientes, ele não extraía só aquele que o paciente se queixava de dor, ele extraía mais outros por puro sadismo. Por conta disso, ele ficou com uma má reputação e ele decidiu transformar seu consultório odontológico em uma agência de empregos e lá ele enganou outras pessoas, fingindo que estava oferecendo emprego para elas. Nesse meio tempo, o real dentista mesmo, Bruno Gabina, desapareceu, até que Febrônio foi suspeito de tê-lo assassinado, mas nada foi provado. Perseguido pela polícia, em 1925 ele fugiu para Bahia. Lá ele passou novamente a atuar como falso dentista, usando o nome de Febrônio Simões de Melo, Índio do Brasil. Depois disso ele foi para Mimoso do Sul, no Espírito Santo, onde ele novamente fingiu que era médico, mas ele teve que se mudar depois porque ele prescreveu alguns tratamentos para alguns pacientes e como ele não tinha conhecimento nenhum, 2 crianças acabaram morrendo. Então ele foi para Minas Gerais, na cidade de Rio Casca, e lá ele fingiu que era ginecologista, usando o nome de Uzeda Filho. Nessa época também, uma mulher morreu quando ele tentava fazer o parto dela. Em 1926, Febrônio voltou para o Rio de Janeiro e passou a morar numa pensão que ficava no centro do Rio. Até que certo dia, a dona da pensão que ele morava viu ele no fogão esquentando alguma coisa com uma panela e dentro tinha um crânio. Então ela ligou para a polícia e a polícia o chamou. Quando ele foi para a delegacia, ele disse que tinha encontrado aquele crânio no cemitério e estava cheirando mal, por isso ele estava fervendo em cal virgem e sabão. E justificou dizendo que tinha pego aquele crânio para utilizar em experimentos e pesquisas científicas. Crânio esse que acredita-se que poderia ser do dentista Bruno Gabina. E uma curiosidade é que o famoso escritor e crítico literário Mário de Andrade leu seu livro e achou bastante interessante. Preso novamente em 1927, na 4ª Delegacia Auxiliar do Rio de Janeiro, ele abusou de seus 3 companheiros de cela, abusou sexualmente, inclusive um chamado Djalma Rosa que o resistiu, Febrônio o espancou até a morte. Então Febrônio foi posto provisoriamente em liberdade, até que em fevereiro de 1927, ele foi preso em flagrante quando pegaram ele dançando nu para um menino que estava amarrado em uma árvore. Como apresentava ideias delirantes e mentia compulsoriamente, foi encaminhado para o Hospital Nacional dos Alienados, onde foi examinado pelo Dr. Juliano Moreira. Ele foi diagnosticado com uma degeneração mental, com transtornos imaginários e perversões sexuais. O doutor disse que ele deveria ficar preso por tempo indeterminado. Dias depois, Febrônio roubou os caixas do hospital e fugiu junto com um paciente de 17 anos chamado Jacó Edelman. Então, quando ele estava fugindo, ele também passou numa casa de penhores e roubou uma espada. Eles foram juntos ao encontro de um menino chamado Otávio de Bernardi, também de 17 anos, e ele prometeu aos 2 emprego e estava levando eles para o emprego deles. Então, eles andaram juntos até que chegaram numa praia deserta em Mangaratiba, quando Febrônio
ameaçou os dois meninos com a espada e obrigou eles a tirarem a roupa, e ele tatuou as letras que eu já mencionei aqui nos meninos. Depois disso, ele abusou deles sexualmente. Em seguida, com a mesma promessa de emprego, Febrônio tatuou e abusou sexualmente de mais outros 10 meninos. Ele morava em Petrópolis até que ele decidiu ir para o Rio de Janeiro, então ele se vestiu com uma roupa de motorista de ônibus e foi até o Rio de Janeiro. Chegando lá, ele foi até o bairro de Jacarepaguá, até que ele encontrou um jovem de 20 anos chamado Alamiro José Ribeiro e prometeu para ele um emprego numa empresa de ônibus. E, como sempre, com essa promessa de emprego, ele disse que o salário seria bom, até que o garoto se interessou. Ele entrou na casa do menino e convenceu seus familiares, inclusive ele até jantou com seus familiares esse dia, e disse que precisava sair daí com o Alamiro para levar ele até o dono da empresa para também assinar os papéis para ele ser contratado. Até que o cunhado de Alamiro, que chamava Antônio, estranhou, porque era um sábado à noite. Ele falou assim: como que você vai levar no sábado à noite para ser contratado? Isso tá meio estranho. Mas ele disse que não, a empresa era uma empresa muito séria, então também funcionava aos sábados. Então Febrônio e Alamiro saíram de lá, até que eles não foram na empresa de ônibus, na verdade eles foram ao cinema. Logo depois que eles foram ao cinema, eles beberam juntos e Febrônio levou Alamiro para a Ilha do Ribeiro. Lá ele fez uma fogueira e preparou um lugar para eles dormirem e convenceu Alamiro de que estava muito tarde para eles irem para casa e era melhor eles dormirem ali mesmo. E Febrônio disse para ele que era melhor eles tirarem a roupa para não sujar e dormirem ali. Alamiro estava tirando sua roupa, se preparando para dormir. Então Febrônio o atacou, né, com o intuito de ter relações sexuais com ele, só que Alamiro não tinha essa mesma intenção e resistiu, até que eles começaram a lutar, ficaram cerca de meia hora lutando ali, até que Febrônio foi mais rápido e conseguiu enforcar Alamiro com um cipó verde. Ele conseguiu estrangular Alamiro até que tirou sua vida. Até que no dia seguinte, o cunhado de Alamiro, que já tinha estranhado a situação de saber que eles estavam indo atrás do chefe da empresa no sábado, foi até a empresa de ônibus e chegando lá descobriu que tudo era uma farsa, que eles não estavam procurando emprego nenhum e que Febrônio não trabalhava lá. Até que ele reconheceu Febrônio nos jornais. 3 dias depois, o corpo de Alamiro foi encontrado. No mesmo dia que um corpo de Alamiro foi encontrado, que foi no dia 15 de agosto de 1927, Febrônio chegou a tatuar outro garoto chamado Joaquim, de 16 anos. Novamente, ele fez a promessa de emprego, o menino acreditou e ele tatuou o menino, mas graças a Deus ele conseguiu fugir e nada mais grave aconteceu com ele. No dia 29 de agosto de 1927, Febrônio encontrou um menino de 10 anos chamado João Ferreira, apelidado de João Joca, e ofereceu ao menino um emprego de copeiro. O menino logo entrou em casa e eles juntos convenceram os pais do garoto de que aquela seria uma boa ideia. E novamente, Febrônio disse que levaria o menino para conhecer onde ele trabalharia e os dois saíram juntos. Quando eles estavam a caminho, os dois adentraram na mata do Largo do França, onde Febrônio, prometendo um terno pro garoto, o convenceu a fazer a tatuagem nele. O menino concordou e Febrônio fez a tatuagem nele com uma agulha, uma linha e uma tinta vermelha. Depois disso, os dois foram para a Ilha do Ribeiro, onde Febrônio enforcou João Joca até a morte. O cadáver de João Joca só foi encontrado no dia 7 de setembro, lá na Ilha do Ribeiro, e ele estava nu e apenas a 300 metros perto de onde o corpo de Alamiro foi encontrado. Diante do sumiço de seu filho, o pai de João Joca foi até a delegacia, onde conheceu a extensa ficha criminal de Febrônio. 2 dias depois, Febrônio foi preso. Ele foi considerado um monstro no Rio de Janeiro. A mídia e todos os jornais não cansavam de dizer como ele era uma pessoa horrível e assustadora. Ele também virou uma espécie de bicho-papão para as crianças. As mães ameaçavam os filhos quando eles faziam alguma coisa errada de que o Febrônio ia atrás deles. Inclusive, as consequências dos seus crimes sobraram até para sua família. Um dos irmãos de Febrônio foi assassinado pela população, que fez isso com medo de que seu irmão tivesse a mesma doença que Febrônio. O delegado mandou queimar todos os exemplares do livro que Febrônio tinha escrevido. E, como eu tinha dito para vocês a curiosidade, o único livro que sobrou na época foi o que estava na biblioteca de Mário de Andrade, que, como não tinha o nome de Febrônio na capa do livro, ficou lá e ninguém tinha reparado.
Depois de diversas análises e estudos, Febrônio foi considerado inimputável e foi internado no Manicômio Judiciário do Rio de Janeiro. Ele foi o paciente 0001. Em fevereiro de 1935, aproveitando uma troca de turnos, Febrônio fez uma corda de lençóis e conseguiu fugir do manicômio, mas ele foi encontrado no dia seguinte na casa de um amigo de um dos seus irmãos. Permaneceu no manicômio até dia 27 de agosto de 1984, quando morreu aos 89 anos de efizema pulmonar. Ele ficou preso 57 anos e foi o preso mais antigo do Brasil. Enterrado no cemitério Francisco Xavier, o Estado se recusou a pagar seu sepultamento. Ele só não foi enterrado como indigente porque os médicos e os funcionários do manicômio que ele vivia pagaram seu enterro. Os funcionários do manicômio diziam que ele era muito calmo e era amigo de todo mundo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Quando você pesquisa a história dos serial killers brasileiros, aparece o índio do Brasil como se fosse o primeiro, assim. Então, eu decidi trazer pra vocês. Eu acho que ele foi um dos primeiros que passaram a pesquisar mais sobre a cabeça das pessoas, descobrir os psicopatas, sociopatas. Ele ajudou muito na pesquisa dos psiquiatras. Bom, gente, terminamos aqui mais um episódio. Semana que vem tem mais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de enviar para quem você acha que também vai gostar. Então se inscreve no canal, deixa o like e me segue também no meu Instagram. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo!